Está começando mais um episódio do Conversas do Campo 3.0, diretamente aqui da agência Next, no endereço novo, os nossos parceiros da Next. A gente agradece o carinho de sempre da Timac Agro, nossa parceira nesse projeto, diferenciada por levar ao produtor soluções altamente tecnológicas e assistência técnica qualificada, através dos seus consultores e dos seus assistentes técnicos. Timac Agro, a gente se encontra no futuro do agro. Na conversa de hoje a gente conta com a presença do professor e pesquisador mestre Luiz Gustavo Floss, que é engenheiro agrônomo pela Universidade de Passo Fundo, especialista em administração rural pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em agronomia pela Universidade de Passo Fundo. Em 2001, iniciou suas atividades profissionais com a empresa própria, a Floss Consultoria e Assessoria em Agronegócio, assessorando produtores rurais, cooperativas e empresas do agronegócio nas áreas agronômica e de gestão de empresas rurais, função que exerce até a presente data. São mais de 20 anos trabalhando com pesquisa e extensão no manejo das principais culturas agrícolas do Brasil. Professor Floss, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Mais Saúde. Obrigado, Lucas, é um prazer estar com vocês, ainda mais falando sobre esse tema tão importante ao produtor. Então, nada melhor do que a gente poder aproveitar esse tema. Exatamente. Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre a fisiologia e o estresse na cultura do milho. Professor, o senhor sempre destaca os principais fatores responsáveis pela produtividade, né? Falando em clima, qual o fator de estresse que o produtor mais enfrenta durante a safra? Sem dúvida nenhuma, o estresse para a planta, tanto de milho como para outras culturas, nós temos diferentes situações. A questão da nebulosidade, a questão da temperatura muito alta, mas sem dúvida nenhuma a questão do estresse hídrico, a falta de umidade, falta de chuva principalmente, faz com que a planta de milho não se desenvolva. Uma planta C4 que tem uma alta demanda de água, precisa fazer todo o seu processo fisiológico. Obviamente, no primeiro momento que ela sente dificuldade de absorver a água do solo e principalmente não tendo umidade do ar, ela para a sua atividade. Nesse sentido, todo tipo de estresse que a planta acaba tendo, ainda mais na fase vegetativa, que é a principal fase que vai gerar os seus componentes de rendimento, faz com que a planta tenha um potencial menor de produtividade. Exatamente, professor. A gente estava comentando até antes sobre essa safra que a gente teve um pouco de perda devido à falta de água, né, professor? E a gente, falando um pouquinho agora de genética, falando desses novos híbridos que a gente tem no mercado, é cada vez mais produtivo, né? Então, qual o investimento ou o manejo principal que o produtor deve ter para garantir a manutenção dessas produtividades, pensando nesses estresses, em relação a esse estresse que o senhor comentou agora? Quando nós falamos estresse hídrico, obviamente, se nós pegarmos aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos nesse momento, né, já são 3 safras consecutivas, onde o produtor que não tem uma boa irrigação sofreu muito, né, com essa falta de umidade, fazendo com que o potencial ou até mesmo não tivesse grandes produtividades. Agora, um fator importante quando nós falamos de estresse hídrico é fazer com que a planta possa produzir raiz em profundidade para buscar essa umidade mais presente nessa profundidade maior. Vamos recordar que o primeiro local que falta umidade, que falta água, é justamente na superfície do solo. Então, a tendência é dessa superfície para profundidades maiores, ter essa deficiência hídrica, obviamente. Então, vai levar mais tempo para aquela planta que tiver um bom desenvolvimento radicular, principalmente em profundidade, construir esse potencial. Obviamente, para construir essa raiz, nós podemos estar auxiliando a planta nessa construção, nessa formação dessas raízes. Depende muito, inclusive, do material genético, né? Porque hoje o material genético, que tem um potencial de produtividade mais alto, ele procura fazer com que haja melhor formação da parte aérea. Então, vamos colocar aqui que existe menor formação de raízes, ainda mais com materiais mais precoces. Se nós olharmos há 20 anos atrás, nós tínhamos materiais mais tardios, que tinham uma capacidade de formação maior de raízes. Então, nós temos que estimular essa formação de raízes, construir um bom perfil de solo para adequar essa planta, então, esse potencial melhor. Sim. O senhor falou em raízes, né, professor? E agora esses novos híbridos resistentes a glifosato
a aplicação do glifosato ele vai ser paralelo com a produção de raízes lá embaixo. Tem algum efeito dessa aplicação e o que a gente pode fazer e o que pode ser causado dessas aplicações lá na raiz da planta? Nós podemos falar até que não é só glifosato, né? Qualquer herbicida que nós aplicamos em pós-emergência e que faz com que a planta tenha absorção, a planta vai gastar energia para degradar. E o que acontece muitas vezes com esses herbicidas, e já muito conhecido com relação ao glifosato, é a formação de substâncias secundárias, como a gente chama muito de AMPA, e essas substâncias secundárias exudadas do solo, esse gasto energético faz com que modifique então esse ambiente ao redor das raízes. Obviamente, quando a planta gasta energia para degradar um herbicida, um agente tóxico para ela, obviamente, mas que ela consegue fazer esse processo, geneticamente falando, ela ainda sente sim essa menor formação de raízes. Então, não precisamos colocar só glifosato, não. Sim. Podemos colocar todos os pós-emergentes nessa diminuição. Agora, vamos deixar muito claro, não podemos ser contra o uso desses herbicidas, até pelos problemas que nós temos de plantas daninhas. Pelo contrário, nós temos que estar utilizando, inclusive, mais e também de melhor qualidade esses herbicidas para controlar as plantas daninhas presentes. O milho é uma cultura importantíssima para a rotação de culturas. Quando a gente fala isso em todos os lugares, até porque a nossa principal cultura na maior parte das regiões do Brasil é a cultura da soja, então que sofre justamente com plantas daninhas específicas, a rotatividade de herbicidas é fundamental. Mas o glifosato continua sendo uma ferramenta importante porque nós temos muitas plantas daninhas que são suscetíveis a ele, né? Então, esse efeito que o glifosato causa, como esses outros herbicidas, a gente precisa estar minimizando esse efeito, principalmente no momento que a gente aplica, que é, novamente, falando da questão dos componentes de rendimento, né? Nessa fase inicial, principalmente não só na formação de raízes, mas também entre V2 e V4, que normalmente entra esse herbicida, é o momento que inicia a formação da espiga. Então está se iniciando o processo que vai praticamente de V4 até V8, né? E depois até V12, o tamanho dessas espigas, a quantidade de grãos que vai ser formado. Então, nessas fases iniciais aí, qualquer gasto energético que a planta tem, isso vai impactar diretamente na formação daquele grão que depois nós queremos colher. Exatamente. Então, falando nessa fase inicial de germinação, V10, V12, que o senhor comentou aqui, quais os principais cuidados então, que a gente tem que ter para poder chegar nessas propriedades, para poder fazer essa formação da espiga? Primeira situação, nós temos que olhar a questão física do solo, né? Nós vemos muitas vezes, nós temos solos compactados, então a gente procura ter solos com abaixo de 1,5 de densidade, primeira situação, até para favorecer essa formação de raízes. Estimular essa formação de raízes, que a gente faz muito isso através de ferramentas bioestimulantes, via tratamento de semente, aplicações aéreas iniciais. Cuidado muito grande com relação à nutrição. Nós temos alguns nutrientes que são importantes nessa formação de raízes, e eu coloco aqui, além dos macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio, o enxofre, né? Mas nós não podemos esquecer de alguns micronutrientes que são fundamentais nesse crescimento da planta, nessa formação da planta, que é boro, o molibdênio, que vai ajudar no nitrogênio nessa absorção, principalmente porque esse nitrogênio está no solo e muitas vezes da forma de nitrato, então o molibdênio tem sido importante, e o zinco, justamente para a questão do crescimento de raízes e crescimento da formação dessa planta. Então, sob o ponto de vista nutricional, nós temos que estar aportando nessa fase inicial para que essa planta possa ter uma melhor formação. Sem esquecer, obviamente, do nitrogênio. A gente tem visto muito a questão de aplicações tardias ou aplicações mais precoces, mas cuidando muito a questão de disponibilização desse nitrogênio no momento que a planta mais necessita. Muito bom. Professor, é isso. Por mais que seja rápida a nossa conversa aqui, é sempre bom trazer o senhor aqui, trazer cabeças pensantes como o senhor aqui, para trazer um pouco desse conhecimento que o senhor construiu nesses 20 anos de estrada aí, para levar para a casa do pessoal, para levar lá para a lavoura da turma, que seja 1%, 0,5% que ajude esse pessoal lá, para nós é de grande valia. E o senhor pode deixar os seus contatos aí, o que o senhor tem feito para a turma poder encontrar e onde vai achar o senhor? Vai nos encontrar nas redes sociais, encontra fácil aí, Luiz com Z, Gustavo Floss, Floss, dentro do Grupo Floss, onde tem nossa academia, hoje com mais de 1.500 profissionais do Brasil participando das nossas redes sociais.
e principalmente nos nossos treinamentos e discussões, que diariamente, 24 horas por dia, praticamente nós estamos com eles. Então, pode ficar à vontade, que estão à disposição. Show de bola. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado mais uma vez aos nossos parceiros da Timac, que está conosco pela 3ª temporada do Conversa, e a você que nos acompanha aí, levando essa informação, esse conhecimento para dentro da sua casa. Já curte, comenta, compartilha com os 100 amigos mais próximos para a gente poder levar essa informação cada vez mais longe. Um forte abraço e até a próxima.